Leitura do dia 5:365. Gênesis 13, 14 e 15. Gênesis 13, 13, 1, 2. Nos dias de Abrão, os proprietários de ovelha e gado poderiam juntar muitas riquezas. A riqueza de Abrão não incluía somente ouro e prata, mas também gado. Estes animais eram produtos valiosos utilizados para alimentação, vestimenta e materiais para a fabricação de tendas e sacrifícios. Eles costumavam ser trocados por outros bens e serviços. Abrão podia observar sua riqueza aumentando e se multiplicando diariamente. 13, 5 e 9. Ao enfrentar um conflito em potencial com seu sobrinho Ló, Abrão tomou a iniciativa no estabelecimento da disputa. Ele deu a Ló a oportunidade de escolher primeiro. Embora, sendo mais velho, tivesse o direito de fazê-lo, Abrão também demonstrou conhecer o risco de ser trapaceado. Seu exemplo nos mostra como devemos enfrentar situações familiares difíceis. 1. Tome a iniciativa de resolver os conflitos. 2. Permita que as pessoas tenham a chance de fazer a primeira escolha, mesmo que isto signifique abrir mão de algo muito desejável. 3. Coloque a paz familiar acima das vontades particulares. 13, 7. 8. Cercado por vizinhos hostis. Os homens que cuidavam do gado de Abrão e Ló deveriam controlar-se, mas permitiram que a inveja os separasse. De forma semelhante, hoje, alguns cristãos deixam de vigiar enquanto Satanás trabalha ao redor. Rivalidades, discussões e brigas entre os crentes podem ser destrutivas de 3 maneiras. 1. Danificam a boa vontade, a confiança e a paz, os fundamentos das boas relações humanas. 2. Impedem o progresso de importantes objetivos em desenvolvimento. 3. Tornam-nos egoístas ao invés de amáveis. Jesus sabia quão destrutivas poderiam ser as discussões entre os crentes e, por isso, em sua oração final antes de ser traído e preso, ele pediu a Deus que seus seguidores fossem Jó 17, 21, 13, 10, 11. O caráter de Ló é revelado por suas escolhas. Ele escolheu a melhor parte da terra, embora isto significasse viver próximo a Sodoma, uma cidade conhecida por seu pecado. Ele era ganancioso, querendo o melhor para si, sem pensar nas necessidades de seu tio Abrão, ou no que era justo. A vida é composta de escolhas. Também podemos escolher o melhor e ignorar as necessidades e os sentimentos das pessoas. Mas, como nos mostra a vida de Ló, este tipo de escolha conduz a muitos problemas. Quando paramos de tomar decisões segundo a vontade de Deus, tudo o que nos resta é fazer escolhas na direção errada. 13, 12, 13. A princípio, bons pastos e água em abundância pareciam uma sábia escolha aos olhos de Ló. Mas ele esqueceu que a maligna Sodoma poderia oferecer tentações fortes o bastante para destruir sua família. Alguma vez você já escolheu morar ou trabalhar em uma Sodoma? Ainda que você se ache forte o suficiente para resistir às tentações, outros membros de sua família talvez não sejam como você. Ao obedecer a ordem de Deus de alcançar as pessoas que estão em uma Sodoma próxima, é preciso cuidado para não se tornar parecido com aquele que está se tentando alcançar. Gênesis 14, 14.
4:16. Quem foi Quedorlaomer e por que ele foi tão importante? No tempo de Abrão, a maioria das cidades possuía seus próprios reis. E eram comuns as guerras e rivalidades entre estes. Uma cidade conquistada pagava imposto ao rei vitorioso. Nada se sabe a respeito de Quedorlaomer exceto o que lemos na Bíblia. Mas aparentemente ele era muito poderoso. 5 cidades, incluindo Sodoma, haviam pago impostos a ele durante 12 anos. Quando as 5 cidades fizeram uma aliança e se negaram a pagar os impostos, Quedorlaomer reagiu rapidamente e reconquistou todas elas. Ao derrotar Sodoma, foram capturados Ló, sua família e seus pertences. Abrão, com apenas 318 homens, desafiou o exército de Quedorlaomer e o atacou próximo a Damasco. Com a ajuda de Deus, ele os derrotou e resgatou Ló, sua família e pertences. 14. 12. A ganância de Ló levou-o a vizinhanças pecaminosas. Seu ardente desejo de posses e sucesso lhe custaram a liberdade e a satisfação. Como cativo de Quedorlaomer, Ló enfrentou a tortura, a escravidão, e quem sabe quase viu a morte. Da mesma forma, também podemos ser tentados a fazer coisas ou ir a lugares que não devemos. A prosperidade que almejamos é fascinante, pode tanto nos tentar quanto escravizar caso nossos motivos não estejam de acordo com a vontade de Deus. 14. 16. Estes incidentes demonstram 2 características de Abrão. 1. Possuía coragem vinda de Deus. Ao enfrentar um poderoso inimigo, ele atacou. 2. Estava preparado. Reservou tempo para treinar seus homens para um conflito em potencial. Nunca sabemos quando seremos chamados para realizar tarefas difíceis. Assim como Abrão, devemos estar preparados e pedir coragem a Deus para quando estes momentos chegarem. 14. 16. Quando Abrão soube que Ló estava cativo, imediatamente tentou resgatar o sobrinho. Seria mais fácil e seguro não se envolver. Mas com Ló em sérios problemas, Abrão agiu rapidamente. Algumas vezes é preciso envolver-se em uma situação complicada ou dolorosa para ajudar alguém. Devemos estar dispostos a ajudar imediatamente quando as pessoas precisarem de nossa ajuda. 14. 18. Quem foi Melquisedeque? Certamente tratava-se de um homem temente a Deus, pois seu nome significa Rei Justo. E Rei de Salém significa Rei da Paz. Melquisedeque foi chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, Hb/1. 2. Ele reconhecia que Deus era o Criador dos céus e da terra. O que mais se sabe sobre ele? 4 principais teorias foram sugeridas. 1. Melquisedeque era respeitado como rei da região. Abrão apenas demonstrou-lhe o respeito devido. 2. O nome Melquisedeque poderia ser um título dado a todos os reis de Salém. 3. Melquisedeque era um tipo de Cristo, Hb 7. 3. Um tipo é um acontecimento ou ensinamento do ato tão proximamente relacionado às realizações de Jesus que ilustra uma lição sobre Cristo. 4. Melquisedeque era o aspecto terreno da pró-encarnação de Cristo em uma forma corpórea temporária. 14. 20. Abrão entregou 10% dos bens que havia recobrado a Melquisedeque. Mesmo em algumas religiões pagas, fazia parte da tradição dar 10% do ganho para os deuses.
Abrão seguiu a tradição aceitável, no entanto. Recusou-se a se apropriar de quaisquer bens do rei de Soria ter dado ao Senhor. Ele escolheu rejeitá-los pelo mais importante de todos os motivos. Abrão não queria que o ímpio rei de Sodoma dissesse: eu enriqueci a Abrão. Mas Deus enriqueceu a Abrão. Neste caso, a aceitação dos presentes teria direcionado a atenção de todos para Abrão ou para o rei de Sodoma, e não para Deus, que havia dado a vitória. Quando as pessoas nos olham, precisam ver o que Deus tem feito em nossas vidas. Gênesis 15, porque Abrão sentiria medo. Talvez temesse uma vingança dos reis que acabara de derrotar. 14:15. Deus lhe deu 2 bons motivos para ter coragem. 1. Ele prometeu proteger Abrão. E, 2. Prometeu-lhe uma grande recompensa. Quando você sentir medo quanto ao futuro, lembre-se que Deus estará com você nos momentos difíceis e que Ele prometeu-lhe grandes bênçãos. 15:2. 3. Eliezer era o servo de Abrão de maior confiança, trabalhando como administrador, de acordo com o costume da época. Caso Abrão morresse sem filhos, seu servo mais velho tornar-se-ia seu herdeiro. Embora amasse seu servo, Abrão queria um filho para perpetuar sua linhagem. 15:5. Deus não prometeu riquezas ou fama a Abrão, ao contrário. Prometeu descendentes como as estrelas no céu ou como os grãos de areia na praia. 22:10. Numerosos demais para se contar. Para apreciar o vasto número de estrelas espalhadas no céu, você precisa livrar-se de qualquer distração. Apanhe um bocado de areia e tente contar os grãos. É simplesmente impossível. Exatamente quando Abrão perdia as esperanças de ter um herdeiro, Deus lhe prometeu um número de descendentes inimaginável. As bênçãos de Deus vão além do nosso entendimento. 15:6. Embora Abrão viesse demonstrando sua fé pelas ações, foi a fé no Senhor, e não suas ações, que o fez justo diante de Deus. Rm 4:1-5. Nós também podemos ter um relacionamento com Deus através da confiança nele. Nossas atitudes externas, frequência à igreja, orações, boas obras não nos justificarão diante de Deus. Um relacionamento correto é baseado na fé, a confiança interior de que Deus é quem Ele diz ser e que irá cumprir todas as suas promessas. As ações corretas virão naturalmente como consequência. 15:8. Abrão buscava a confirmação e segurança de estar fazendo a vontade de Deus. Também buscamos confirmação quando pedimos a Deus direção. Mas podemos ter certeza de que tomamos a decisão certa ao agirmos de acordo com a palavra de Deus. Abrão não tinha a Bíblia. Nós a temos. 15:13-14. O livro de Êxodo nos conta a história da escravização e a miraculosa libertação dos descendentes de Abrão. 15:16. Os Emaritas eram uma das nações que viviam em Canaã, a terra que Deus prometera a Abrão. Deus sabia que essas pessoas se tornariam cada vez mais perversas e algum dia precisariam ser punidas. Parte da punição incluiria a sua expulsão da terra de Canaã e a entrega desta aos descendentes de Abrão. Em sua misericórdia, Deus estava concedendo aos Emaritas tempo suficiente para se arrependerem. Porém, ele já sabia que isto não aconteceria no momento certo.
aquele povo teria de ser punido. Tudo o que Deus faz é de acordo com o seu caráter. Ele é misericordioso. Sabe todas as coisas e age com justiça e o seu tempo é perfeito. 15. 17 Porque Deus deu esta estranha visão a Abrão. O pacto entre Deus e Abrão era sério. Ele representava uma incrível promessa de Deus e uma enorme responsabilidade para Abrão. Para confirmar sua promessa, Deus concedeu a Abrão um sinal, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. O fogo e a fumaça representam a santidade de Deus, seu zelo por justiça e seu julgamento para todas as nações. Deus tomou a iniciativa, deu a confirmação e cumpriu suas promessas. O ato de passar entre os pedaços era uma visível garantia para Abrão de que o pacto de Deus com ele era real.